Olá pessoal, então vou falar para vocês agora sobre o tópico relacionamentos. A gente já vem falando no módulo 2 sobre isso, a gente já viu um pouco sobre aceitação, sobre compaixão, e agora a gente tem esse tópico aqui, como aprender com os relacionamentos. Tá? A gente pode entender esses relacionamentos que eu estou tratando aqui no curso com vocês como relações. Como podemos aprender com as relações interpessoais. O primeiro módulo foi como a gente lida com a gente mesmo, como a gente entende melhor a gente mesmo. E nesse segundo, como que a gente lida e entende melhor o outro. O que a gente pode entender com a meditação é que a nossa percepção, ela é bem simples da realidade. A gente tem coisas, né, tem fenômenos, tem realidades que são internas. Então, é o nosso mundo interior, aquilo que eu sinto, aquilo que eu controlo, aquilo que está dentro de mim. E tem as coisas que são o exterior, os outros, o mundo, o ambiente, o ser e o mundo, né? A consciência e o ambiente. Basicamente, essas são as divisões. Então, agora a gente vai entender um pouquinho isso. Porque às vezes as pessoas estudam muito sobre a meditação, como lidar com as emoções, como observar os pensamentos, mas pouco elas pensam sobre o mundo exterior e como que se transfere o conhecimento que você está vendo sobre o mundo interior para o mundo exterior. Primeira reflexão, ideia importante para a gente é, para melhorarmos a qualidade dos relacionamentos afetivos, sociais e profissionais, precisamos apenas aplicar o que estamos estudando na meditação com a gente mesmo para com o outro. Então a gente já viu várias coisas. Né? O que a gente viu no módulo 2? A gente viu, que a causa do sofrimento nosso é mental. Então nós somos o nosso maior inimigo e nós somos o nosso maior protetor. Então temos capacidade de remover o sofrimento da nossa vida através do desenvolvimento mental. 2. Aprendemos também que para sermos felizes precisamos reeducar a nossa mente. Uma vez que a nossa mente é a causa do nosso sofrimento, do nosso desconforto, da nossa falta de estabilidade, para sermos mais equilibrados, ou seja, mais felizes, precisamos reeducar a nossa mente. 3. O treinamento da mente está ligado a aprender a observar sem reagir. Esse ponto é muito importante, eu falei bastante no módulo 1, mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Esse observar sem reagir, mais do que um pensamento, é uma experiência que vocês vão ter com a meditação. A meditação, a concentração, o relaxamento profundo vai lhes trazer a experiência da equanimidade. Toda a sabedoria, o conhecimento, a sensibilidade que vocês adquirem vai melhorar a capacidade de vocês de observar. O treinamento profundo da meditação vai melhorar a capacidade de vocês de não reagir. 4. Aprendemos também a importância de ser positivo, ou seja, de aprender a valorizar a queda e se levantar. Além disso, aprendemos que tudo que existe é impermanente, ou seja, muda o tempo todo. Aquilo que existe fora de nós, as pessoas, o ambiente, está sempre mudando. E aquilo que existe dentro da gente, as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos pensamentos, muda o tempo todo. Outra coisa que a gente aprendeu, agora no módulo 2, a importância de aceitar enquanto uma postura de ver a realidade como ela é, sem julgar, sem distorcer. A gente viu que a gente entende muitas vezes erroneamente que a aceitação é você simplesmente se submeter, é você simplesmente concordar. Mas a gente está vendo na meditação que aceitar é muito mais do que isso. Aceitar é você ver as coisas como elas são. E a partir da sua tranquilidade que você desenvolveu com a meditação, você ter um plano de ação que vai gerar menos sofrimento, que é mais efetivo. Vimos também no nosso módulo 2 o valor de sermos generosos, compassivos, não como uma atitude de pena, mas sim como uma atitude de atenção, de razão,
uma atitude que busca remover o sofrimento. A gente viu nesse texto sobre meta, alguns de vocês podem não ter lido, mas meta é o nosso amor, bondade, esse sentimento essencial que temos, e que é desse sentimento que vem o ato compassivo, ou seja, o ato em direção a ajudar o outro a remover o sofrimento dele. Seja uma remoção a curto prazo, seja a longo prazo. Curto prazo, dar o peixe. Longo prazo, ensinar a pescar. 8. Além de tudo isso, temos a ideia da interdependência, que nos ajudará a valorizar, a sermos gratos com todos que nos relacionamos. A gente entende que a meditação e a teoria da meditação vai nos ajudar a ver a realidade de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais realista, né? Então, uma das coisas que a gente vê é que tudo que parece que é estável, as coisas que a gente toca, o mundo material, as pessoas, não é estável. Está mudando o tempo todo, está se transformando. Mas a nossa percepção não consegue realizar isso. Então, a realidade muda o tempo todo. A realidade dentro e fora. Então, esse é o insight. Outro insight é que as coisas estão conectadas. Então, eu digo eu sou, e eu tenho uma experiência minha que ela é independente. Eu posso ser eu sou, eu quero, eu posso. E eu me defino enquanto aquilo que eu consigo ver e aquilo que eu consigo sentir. Mas poderia eu existir sem a luz do sol? Poderia eu existir sem o oxigênio? Poderia eu existir sem a minha mãe? Poderia eu existir sem o meu pai? Poderia eu existir sem o agricultor que planta o meu alimento para eu comer? Então as coisas estão conectadas. Aquilo que eu faço está conectado, gera coisas nas outras pessoas. Eu existo em virtude da existência de outros seres. Então vivemos uma realidade interconectada. Eu não sou independente dos demais e também não sou totalmente dependente dos demais. Existe uma conexão. A minha ação está relacionada a outra ação e gera outra ação. Então, o primeiro que a gente faz quando a gente se dá conta disso é valorizar, ter gratidão para com as relações, para com os outros, para todos aqueles que estão relacionados à minha experiência. Então, agora eu estou conversando com vocês sentado numa cadeira. Tá? Então, obrigado, pessoa que fez a cadeira. Obrigado, pessoa que fez a roupa que eu estou usando, que fez o computador, que fez muitas coisas, né? Então, essa visão da interdependência é uma sabedoria, é uma compreensão de que as coisas físicas e mentais estão conectadas. Outro aspecto, gente, que é uma reflexão, os relacionamentos, no meu ponto de vista, no meu entendimento, são uma oportunidade de praticarmos o que estamos aprendendo. Deste modo, os relacionamentos, tanto aqueles que são agradáveis quanto os desagradáveis, trazem pessoas, seres, que funcionam na nossa vida como professores, que nos ensinam a praticar meditação. Né? Então eu estou lá bem tranquilo, praticando a meditação, e o vizinho de cima decide pular e dançar às 9 horas da manhã. Eu saio da minha zona de conforto, porque isso aconteceu, e aí eu preciso lidar com aquele estímulo. E se eu estiver só praticando meditação em silêncio, eu não vou saber o quanto eu consigo lidar com o estímulo, o quanto que eu consigo lidar com o meu desagrado. Então ele está me ensinando. Uma pessoa buzina, uma pessoa corta a minha frente, ela vai me mostrar o quanto eu estou perturbado. Se eu estiver perturbado, eu vou simplesmente explodir. Isso mostra que a minha meditação está fraca e que eu preciso praticar mais.
Então eu posso ver os outros, eu posso ver os relacionamentos como uma experiência, como um professor. Outra coisa importante, os relacionamentos funcionam como espelhos. Sozinho, você com você mesmo, você vai ter dificuldade de enxergar muitas coisas. Mas no convívio com outras pessoas, essas pessoas vão lhe apontar coisas que você não gostaria de ver. Então, nesse ponto, o outro se tornou muito importante. Uma pessoa que tem relacionamentos e que medita, que consegue ter amizade, que consegue ter relacionamentos afetivos, ela vai ver que muitas das descobertas dela sobre o funcionamento dela, sobre os vícios, sobre os hábitos, vem quando o outro que é diferente convive e aponta aquelas coisas. Então esse é outro ponto importante da gente ver, certo? Então, de uma certa maneira, mobilizamos a nossa mente, organizamos a nossa mente o tempo todo na meditação para sermos mais autônomos. Ou seja, para criarmos um pivô, uma parte interna muito equilibrada e não sofrermos com as coisas que vêm do ambiente. Não sofrermos com os desequilíbrios que vêm de fora para dentro. Ou seja, sabermos lidar com isso, sabermos nos equilibrar de dentro para fora. Mas valorizamos, respeitamos e temos gratidão por todos os relacionamentos que vêm e que nos ensinam coisas. Quantos animaizinhos, pets, quantas amizades não nos deram lições profundas sobre como viver a vida e sobre como viver a realidade. Então, aparentemente, gente, por que eu falo tanto isso? Porque aparentemente a meditação é sobre você estar sozinho. A pessoa vai lá e se senta, fica sozinho, um monge, fica fazendo um retiro no meio da montanha durante 3, 6 anos. Mas os relacionamentos são meios de você testar também essa sabedoria que você encontra quando está sozinho. Então é um balanço entre estar sozinho e estar com o outro. Tá? Um dos exercícios mais produtivos para vocês melhorarem as relações é vocês trabalharem para estar bem com o outro e estar bem sozinho. Poderíamos dizer que uma pessoa que está bem com ela mesma, sozinha, estará bem quando estiver com o outro. Isso é quase um axioma, você não tem como logicamente provar o contrário. Certo? Então precisamos trabalhar com isso, trabalhar nesse vai e vem, ter o seu momento de ficar sozinho, ter o momento seu de investigar, sozinho, de meditar, de refletir, e ter o seu momento de ficar com os outros. Por que se dá tanta atenção para ficar sozinho na meditação? Porque aparentemente ficar sozinho é uma coisa que é uma qualidade de algumas pessoas, ou parte do comportamento de algumas pessoas, mas não é. Então a gente vê uma pessoa, aquela pessoa é solitária, ela vive sozinha, aquela outra pessoa, ela vive sozinha. Então a meditação não é importante para ela, ela precisaria fazer uma aula de dança, fazer alguma coisa para interagir com as outras pessoas. Não, isso está errado. Por quê? Essa pessoa que supostamente é solitária, ela não vive sozinha. Ela está sozinha, constantemente pensando, desejando, se relacionando com o outro da memória dela, com o outro que ela conversa pela internet, com o outro que ela vê no filme. Então ela ainda continua voltada para fora, voltada para o outro. Ela está extrovertida na sua introversão. Ela só vive solitária, ou porque, por vários motivos, ela pode ser um estrangeiro num país, ela pode ser nova naquele local, ela pode ter dificuldades de relacionamentos sociais, ela pode ter muitos motivos. Mas isso não significa que ela está sozinha. Para estarmos sozinhos com nós mesmos, precisamos da prática da meditação durante muito tempo. Enquanto essa voz do outro continuar na nossa cabeça, ainda estamos com o outro. Aquilo que a gente acha que são os nossos pensamentos durante a meditação, na verdade são as falas dos outros, são as falas da sociedade que a gente aprendeu desde criança
Então, enquanto a gente não fizer cessar esses pensamentos, essas falas, esses discursos viciados, ainda estamos com o outro. E sendo assim, não temos descanso, não temos paz, não temos tranquilidade para entrar em contato com nós mesmos e sucessivamente para entrar em contato com o outro real. E aquela pessoa que é compulsiva por relacionamentos, que vive para fora, que não consegue nunca ficar consigo mesmo, ela vai ter um problema duplo. Porque essa pessoa é aquela pessoa que cai no buraco, levanta e cai de novo. Isso significa falta de percepção. Tá? E essa pessoa que é muito extrovertida, que é muito para fora, precisa aprender que, quando ela ficar sozinha, ela ainda não está sozinha, porque ela está com os pensamentos, ela está com a televisão, ela está com o WhatsApp, e que a partir dessa solidão física, ela precisa aprender a solidão real, que é se afastar disso e ficar consigo mesmo, mentalmente e emocionalmente, que é o que tem mais valor. Tá? Então, a partir desse equilíbrio, você vai conseguir ter como se relacionar. Você vai ter sabedoria, você vai ter equanimidade, você vai ter discernimento para aproveitar bem os relacionamentos com o outro. Então, a arte de viver com o outro é a arte de buscar amor e equilíbrio dentro de si e de encontrar o outro para compartilhar isso. Certo, gente? Então, espero que essas reflexões sobre relacionamentos ajudem vocês na prática de meditação de vocês e ajudem vocês nos relacionamentos a partir de agora e para o maior tempo possível. Muito obrigado, gente.